Olá, muito boa tarde. O meu nome é Paula Quintãs, eu sou a diretora executiva da Escola de Negócios e eu quero agradecer a presença de todos neste webinar. Antes de mais, eu quero questionar se o som está bom. Por favor, ajudem-me a perceber se estão a ouvir em condições. Para isso, eu peço que no chat de conversação coloquem um sim. Ok, já estou aqui a receber várias mensagens. Muito obrigada pela vossa ajuda. Agora que está tudo em ordem, vamos então continuar. Então, ao lado deste chat, vocês vão encontrar um ícone onde podem utilizar para colocar questões ao nosso formador. Ele irá responder no final deste webinar. Portanto, este é o primeiro de um ciclo de webinars que nós, Escola de Negócios, vamos realizar, acima de tudo com o objetivo de vos ajudar. Ajudar empresários, ajudar gestores, ajudar todos os profissionais que de alguma forma nos procuram de forma a ficarem com mais ferramentas para a gestão dos seus negócios, dos vossos negócios, principalmente neste momento de crise que todos nós estamos a viver. Portanto, aquilo que vos pedi era que nos acompanhem nas redes sociais, que estejam a par dos temas que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Todos eles são excertos dos nossos cursos, mas que aqui estamos a facultar de forma gratuita. Portanto, o tema de hoje é a gestão de crise, vai ser dinamizado pelo nosso formador Artur Ferraz, que é coordenador do nosso curso avançado em gestão de pessoas, que é também empresário, formador, consultor nestas áreas de recursos humanos e de gestão de pessoas, e a quem passo a palavra. Portanto, muito obrigada. Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir também, como ainda há pouco. Muito obrigado por estarem presentes neste nosso webinar. Antes de mais, quero agradecer também à Escola de Negócios esta oportunidade e dar-lhes parabéns e agradecer a todos os que estão a participar também. E dar aqui só duas primeiras notas. A primeira é que sou gago e, portanto, é uma característica que eu vou experimentar agora aqui pela primeira vez. Portanto, esta é para nós e para mim em particular também uma novidade, fazer uma apresentação desta forma. Portanto, eu vou primeiro apresentar aqui um pequeno tema e aqui a nossa ideia, a ação em tempo de crise. Vou partilhar o meu ecrã convosco e vamos falar aqui um pouco. Depois desta pequena apresentação, eu deixaria aqui espaço para vocês poderem colocar perguntas e iria tentar responder ao vivo às perguntas que me forem sendo colocadas. Se estiverem a concordar e se quiserem ir dizendo alguma coisa no bate-papo, eu vou efetivamente observando e reformulando dentro dessa forma. Ok. Hoje vamos falar sobre um tema que de facto está na ordem do dia, infelizmente por aquilo que está a acontecer não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Vamos tentar falar aqui sobre um pouco bem a ação em tempo de crise, a ação essa que é o nosso momento atual, esta crise que estamos a passar e todo este fenómeno de coisas que estão a acontecer. E tentar falar aqui de coisas muito concretas, muito objetivas e o que é que nós podemos fazer para, no nosso dia-a-dia, e principalmente no nosso dia-a-dia já concreto, podermos agir. Esta apresentação está feita essencialmente numa primeira ordem de ideias e esta é a principal grande questão. Nós podemos dividir os problemas ou aquilo que está à nossa volta em três grandes áreas. Em primeiro lugar, os problemas só dependem dos outros. Não conseguimos resolvê-los e, portanto, não vamos ter aqui sequer espaço para falar deles. Não dependem de nós. Depois há um segundo leque de problemas, que são aqueles que dependem de nós e dos outros. Bom, nestes problemas poderemos, de alguma maneira, intervir pelo menos em 50%, que é aquela parte que depende de nós. E aquela parte que depende de nós, muitas vezes, é aquela que nós podemos, de alguma maneira, tentar influenciar os outros a que façam. E depois, por último, e é aqui que é
exatamente, em primeira instância, o foco da nossa apresentação, aquilo que depende de nós, aquilo que depende de mim em particular, enquanto profissional e principalmente no papel de líder, de pessoa que vai, de alguma maneira, influenciar outras pessoas. Bom, e então vamos nos concentrar na apresentação propriamente dita e vamos falar sobre aquilo que está efetivamente nesta ordem do dia, não é? Que é esta pandemia do coronavírus, que é uma crise sem paralelo nos tempos recentes e é uma crise que efetivamente traz mudanças drásticas na maneira como nós vamos entender efetivamente aquilo que está à nossa volta. E, em primeiro lugar, aqui a lógica de dizer que essencialmente é uma crise que gera uma incerteza imensa, não é? E, portanto, que nos vai provocar e que nos está a provocar uma forte desorientação, uma forte perda de controle, sentimos que não controlamos aquilo que está à nossa volta e isso leva-nos muitas vezes a distúrbios emocionais fortes. E, portanto, temos que saber que esta crise claramente não é igual às crises anteriores, é uma crise diferente e que se caracteriza muito num conceito que nós temos vindo a falar muito aqui nos cursos também da Escola de Negócios, que é o conceito VUCA, não é? Este conceito de mundo VUCA, que é um mundo onde a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade se colocam nas nossas ações e à nossa volta de uma maneira extremamente complexa. Eu julgo que VUCA hoje tem um sinónimo muito claro, é o Covid-19 e vírus, não é? Portanto, isto claramente nos coloca perante esta incerteza que, de alguma forma, nos está a colocar. Bom, em primeiro lugar, a ideia então de que temos que reconhecer, e peço desculpa, reconhecer que enfrentamos uma crise. É aqui a grande primeira questão. Portanto, ao reconhecermos esta crise, sabemos que, basicamente, um conjunto de pressupostos a que estávamos habituados, um conjunto de rotinas, um conjunto de questões que faziam parte do nosso dia-a-dia, deixaram de fazer sentido. Por exemplo, deixou de fazer sentido fazermos ações destas de caráter presencial. Portanto, estamos a fazê-las neste momento, de uma maneira geral, isolados, mas não sozinhos. Esta é a grande questão. Como é que nos vamos manter ligados quando nós, e principalmente nós, povos latinos, precisamos sentir o contacto, precisamos sentir a proximidade de outras pessoas, não é? Eu dou por mim habituado a falar, a pessoas que estão à minha frente e dou por mim e não vejo ninguém presencialmente. Portanto, isto por si só é efetivamente um reconhecimento que estamos a enfrentar uma crise diferente. Temos pressupostos diferentes e algumas das rotinas que tínhamos, ou para não dizer quase todas, deixaram de fazer sentido. Então, vai ser preciso, claramente, uma nova forma de ver o mundo e uma nova forma de entender o que é que está em jogo. Não é? E, portanto, há um conjunto de questões que vamos ter que colocar claramente em causa. Em primeiro lugar, os preconceitos habituais com que lidamos com a realidade. Não é? Esses preconceitos nos ajudam normalmente a agir e a tomar decisões, neste momento estão fora de questão e, portanto, temos que agir de maneiras diferentes. E isso leva-nos também a hábitos que estamos habituados a ter, hábitos que estamos habituados a levar a cabo e, por exemplo, nesta fase de quarentena, são extremamente mais difíceis, que é o hábito de tomar café, por exemplo, e estar com amigos a falar, para não falar do hábito do indivíduo que gosta de tocar nos outros enquanto fala, por exemplo, não é? Porque também acaba por ser aqui algo que tem a ver com os nossos hábitos, como é que nós vamos conseguir controlar essas questões. E isso tem a ver também com as rotinas de trabalho e com as nossas próprias comodidades, não é? E quando falamos em rotinas de trabalho, falamos no mindset simples, por exemplo, de nós enquanto chefes ou enquanto líderes, reconhecermos a necessidade de vermos as pessoas para as podermos controlar. E isto é um mindset extremamente complexo de ser posto em causa. Nós agora temos que acreditar na responsabilidade do outro, coisa que até agora muitas vezes não acreditávamos, e portanto agora é notório, principalmente para aqueles que têm equipas a trabalhar à distância. Reparem que é uma fórmula muito diferente
principalmente para as pequenas e médias empresas em que estávamos habituados a ver as pessoas a trabalhar localmente. Eu posso-vos dar depois vários exemplos sobre isso que estão a acontecer, das empresas que vamos acompanhando e que eu estou a acompanhar em particular, de coisas que têm a ver, por exemplo, com pequenas noções de diferença. São os horários de trabalho que ficaram diferentes, não é? E depois a forma como se está a habituar a usar e a lidar com essas alterações. Portanto, este momento zero é reconhecer que enfrentamos uma crise. Bom, e este é o primeiro grande passo. Não é? Este primeiro grande passo de reconhecimento não é só o reconhecer que estamos em crise, acho que não é muito difícil reconhecermos, mas é o que esta crise tem de diferente relativamente às outras. Essa é que é a grande questão. É saber que estamos perante um momento que é provavelmente único na nossa geração e que estamos a vivê-lo de uma maneira intensa, e já se falou muito sobre isso, não é? Em outros momentos de grande crise internacional e mundial, uma guerra, as pessoas estão chamadas a ir, nós somos chamados a estar e a isolar-nos, e portanto isto é radicalmente diferente daquilo que estávamos habituados a ver. Não nos podemos esquecer daquilo que provavelmente estávamos quando víamos as imagens em janeiro, daquilo que estava a acontecer na China, das quarentenas que estavam a acontecer na China. Eu lembro-me de estar em alguns cursos e a questionar-me se seria possível na Europa alguma vez fazermos isto. E quando vemos as imagens das nossas cidades europeias e os Estados Unidos também a acontecer, sabemos que é possível. E, portanto, isto só por si é um grande reconhecimento desta grande mudança. E, portanto, este é o reconhecimento que nós precisamos ter para conseguir montar uma resposta efetiva. Portanto, é saber que esta crise não é igual às outras. E, portanto, nós não vamos resolver nada nesta crise usando grande parte das respostas que tínhamos para as rotinas anteriores, para as crises anteriores. E, portanto, seguir planos previamente definidos, de uma maneira geral, não nos vai resolver nada. Portanto, é preciso uma nova forma de pensar para poder resolver estas questões que estão em cima da mesa atualmente. Portanto, convém termos essa noção para saber também que numa crise que é caracterizada por esta volatilidade e por esta incerteza, e, portanto, nós não temos forma de olhar para o passado e ver como é que se resolveu no passado esta questão, ela é toda diferente das crises anteriores. De uma forma geral, as respostas mais efetivas são improvisadas, e quando falamos aqui improvisadas são trabalhadas, têm que ser desenvolvidas em função do momento e da informação que está disponível para já. E esta é uma das grandes questões, que é qual é a informação que temos sobre a crise atual e como é que nós nos podemos preparar para ela. É por isso que também, tendo feito este reconhecimento inicial, podemos passar para, então, o primeiro grande ponto, que é organizar-nos para podermos responder à crise. Ou seja, e por aqui, quando falamos em organizarmos para responder à crise, falamos essencialmente em criar uma rede de equipas. E isto, mais uma vez, já veio lançar uma nova forma de olharmos para a realidade. Habitualmente resolvíamos o problema tomando uma decisão isolada. Bom, perante esta crise é muito difícil resolver problemas isoladamente. Não é? No entanto, nós estamos isolados, ou seja, isto vai fazer vai nos obrigar a encontrarmos nas ferramentas de comunicação, neste caso online, que estamos a usar, por exemplo, agora, a encontrar novas formas de comunicarmos e novas formas de nos organizarmos. Principalmente aqueles que estavam habituados a fazer isto de uma perspectiva mais presencial e que agora não conseguem fazer. Portanto, numa primeira fase, claramente temos que saber definir muito bem as nossas prioridades de ação e quais são os aspectos mais importantes. Portanto, temos que saber claramente que tipo de prioridades é que nós temos no nosso negócio, na nossa ação do dia-a-dia, que vamos precisar desenvolver, e quais são os aspectos mais importantes. E, portanto, aqui temos que ter, normalmente, e essa é a grande questão também, saber nos organizar em equipas de ação. E cada equipa de ação terá que ter aqui uma orientação para as várias áreas da organização. E agora, é evidente que quanto maior a organização, mais, de uma forma mais escalada, isso terá que acontecer. Portanto, sabemos, primeiro, definir prioridades da ação. Segundo, vamos ter que definir também quais são os aspectos mais importantes a relevar numa primeira instância. Eu lembro, por exemplo, na primeira semana
da quarentena, a questão da emergência, de ser declarado ou não o estado de emergência e da incógnita que era, será que vamos ficar todos em casa ou não? Ou seja, será que todas as empresas vão parar ou algumas vão poder continuar a funcionar? Portanto, isto era informação que não se sabia, portanto, nós não podíamos agir relativamente a isso, mas as pessoas, de uma maneira geral, todas queriam ter essa informação. Portanto, era preciso saber nos organizar e saber que isso iria acontecer. Não é? E, portanto, a organização destas equipas é fundamental. Agora, é claro que com estas equipas, claramente nós vamos ter aqui uma questão crucial, que é saber valorizar a participação das pessoas que possam desenvolver e implementar as ações prioritárias. Agora, este é o grande cisma que andávamos a desenvolver quando trabalhamos gestão de pessoas há mais de 20 anos ou há mais de 30 anos, que é, efetivamente, criar equipas de produção autonomizadas nas organizações. E, portanto, como é que nós vamos valorizar essa participação? Porque precisamos dela. Reparem, a partir do momento em que estamos separados, temos que confiar e a questão é como é que nós fazemos isso em termos efetivos nas nossas empresas. Não é fácil quando nós não tínhamos, antes da crise, já rotinas de trabalho em equipa desenvolvidas. E, portanto, vai ser necessário criar efetivamente essas rotinas. E a vantagem agora é que também será mais fácil criá-las, porque agora há uma necessidade clara de o fazer. E, portanto, se antes ela não existia, agora é claríssimo. E, portanto, isso é uma das áreas que claramente vai mudar no trabalho nos tempos mais próximos nas nossas organizações. Ora, isso leva-nos, claro, aqui ao segundo grande ponto, que é, bom, precisamos de promover pessoas durante a crise. E claramente há pessoas que vão ter um papel fundamental na gestão de crise que vamos ter que desenvolver e, portanto, temos que manter essas pessoas focadas nas tais prioridades que definimos anteriormente. Ora, é esta efetiva, este processo de focar as pessoas e as equipas nos objetivos e nas prioridades que nós definimos, que vai efetivamente permitir-nos também ultrapassar esta fase de crise que estamos a passar. Portanto, numa primeira fase, claramente, necessidade de desenhar uma cadeia de tomada de decisão, ou seja, quem é que deve fazer o quê, como é que e qual é o âmbito da responsabilidade que cada um irá ter. Não nos podemos esquecer que em muitos casos, e principalmente, por exemplo, em fábricas que têm os turnos agora que não estão a trabalhar e que não se veem, portanto não se podem cruzar, há necessidade de ter regras de comunicação, portanto eles têm que comunicar sem falar e sem intervir. E portanto isto é algo que, se nós não tínhamos este tipo de regras anteriormente, causa ou pode causar entropia. Portanto é fundamental sabermos criar e desenhar rapidamente esta cadeia de tomada de decisão e definir de uma forma clara e bem específica o âmbito das responsabilidades de cada um. E aqui há uma atividade fundamental. Quem é que é responsável por fazer o quê? E isto ser concreto, ser preciso e ser falado às pessoas. E, portanto, isto vai obrigar-nos claramente a valorizar as pessoas certas. Deixar claro quem é que deve fazer o quê e quando é que o deve fazer. Isto obriga claramente a tomadas de decisão e a fazer com que pessoas que não estavam habituadas a decidir tenham que tomar decisões. E o que é que vai acontecer claramente nesse processo? O que vai acontecer claramente nesse processo é que algumas pessoas vão decidir de forma errada, ou porque não têm informação necessária, ou porque a informação muda, porque, como nós já nos apercebemos, a informação neste período é muita e, infelizmente, grande parte dela falsa. E portanto, começamos a ter dificuldade em saber que tipo de decisões é que vamos tomar, porque, efetivamente, não temos a informação correta. Ora, é importante saber que vai ser necessário ajustar decisões para que a organização não paralise. Isto é fundamental, não é? E é normal também, e isso é algo característico, que com a continuação da crise, e portanto com a continuação do processo,
surjam novos líderes. E quando falamos disto, falamos de líderes informais, pessoas do dia-a-dia, colaboradores que se calhar estavam a trabalhar de uma forma quase incógnita e iam à organização, faziam o seu trabalho e viam-se embora, e que agora, em face daquilo que estão a ver à sua volta, tomam consciência das suas características e querem colaborar de outra forma. E, portanto, temos de estar atentos também a essas pessoas, porque elas vão existir. Mas isto só pode acontecer, efetivamente, e é aqui que entra também uma característica pessoal muito importante, que é conseguirmos garantir aquilo que chamamos de otimismo realista. Não é? E este otimismo realista é fundamental para sabermos que ninguém consegue trabalhar hoje se não sentir que vai existir amanhã. E, portanto, é fundamental que haja um otimismo. Mas esse otimismo tem que ser realista, e principalmente perante a crise que nós temos à nossa frente e a dimensão dos números e principalmente as consequências de vida que estamos a sentir e que todos nós estamos a sentir, uns mais diretamente, infelizmente, do que outros. E, portanto, fundamental sermos otimistas, sim, mas também sermos realistas. Não vai ser fácil e nunca deixar isso claro. Agora, isso obriga-nos a manter o foco das nossas equipas nas ações de curto prazo e na concretização dessas mesmas ações. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isso? Uma coisa muito simples. Focar-nos no trabalho que é preciso ser feito e nas ações que temos que fazer dia a dia. Dando informação clara, concisa, objetiva, realista, mas que seja orientada para aquilo que nós efetivamente podemos dominar, para aquilo que nós podemos fazer, que é pôr as pessoas a pensar num curto prazo, porque é nesse curto prazo que nós podemos preparar aquilo que há de acontecer daqui a 4, 5, 6 dias. É a tal ideia de sermos hoje agentes de saúde ativa, que é exatamente por isso que não podemos sair de casa, ou que quando saímos de casa o façamos em circunstâncias seguras, o mínimo de vezes necessário. E é exatamente isso que estamos a fazer ao agirmos dessa maneira. Estamos a agir no curto prazo, estamos a agir por hoje, para que daqui a uma semana ou 2 semanas o número de infectados não aumente mais. Isto numa perspectiva macro. Portanto, no trabalho temos que fazer exatamente a mesma coisa, que é conseguir garantir que as nossas equipas estão a trabalhar, estão a funcionar dessa forma. Não é fácil fazer isto, como é evidente, porque também nós somos humanos. Não é? Portanto, garantir este otimismo realista quando nós próprios estamos em estado lá está, o estado de desorientação e muitas vezes de distúrbio emocional é complicado. E, portanto, é aqui que está o grande desafio de cada um de nós, em saber garantir isto. E isto, de facto, não vai ser e não é fácil de desenvolver. Bom, entramos numa terceira fase, e nesta terceira fase tomar decisões em ambiente incerto, e lá está. Depois temos as equipas constituídas e depois estamos a trabalhar no dia-a-dia. Todos os dias vamos estar a tomar decisões num ambiente que é completamente imprevisível. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não sabemos se amanhã vai existir mais bloqueio, não temos essa informação, só sabemos, temos informação limitada e temos que saber agir em função dela. E, portanto, fundamental fazer 3 coisas essenciais. Primeiro, analisar a informação que temos, saber analisá-la e ter pessoas também que o consigam fazer, e isso obriga-nos, de alguma maneira, a sair um pouco da crise, ou seja, obriga-me a estar atento à informação sim, mas não estar constantemente do lado. Então tenho que tirar 10 minutos, 15 minutos para poder analisar a situação que está à minha volta e, perante essa informação, antecipar cenários. E esses cenários são o que está à nossa volta, que é o cenário menos mau, o mau e o muito mau. Não há nenhum cenário bom aqui. Não é? E esta é, infelizmente, a característica também desta crise. Não é? Como é o tal ditado, entre 2 males, nós vamos ter que escolher o mal menor. E esta escolha do mal menor tem, como é evidente, implicações extremamente duras para quem tem que fazer isso. Portanto, primeira grande lógica, recolher a informação pertinente, saber onde é que ela está, é fundamental sabermos escolher a informação credível que temos e que está à nossa disposição, e daí a importância de termos redes de pessoas e temos redes de relações que nos permitam encontrar essa informação.
estar atento ao meio, claramente, estar atento àquilo que está a acontecer, às notícias, às informações, aos decretos que vão saindo e também às redes, principalmente, por exemplo, e algumas empresas começam a sentir grande dificuldade em encontrar matérias-primas ou encontrar, escoar o seu produto também, porque começam a não ter as cadeias de distribuição evidentes. Portanto, temos que nos posicionar relativamente a essa informação, saber analisar essa informação e saber que temos alguém preparado para trabalhar essa parte. Ou seja, nós temos que saber juntar as peças do puzzle à medida que a realidade se vai desenrolando. E a realidade vai sendo modificada e vai-se modificando de uma maneira que muitas vezes faz com que uma decisão que foi tomada ontem, hoje, já não seja a melhor decisão e vamos ter que corrigir e vamos ter que agir. Isto, mais uma vez, vai pôr em causa os preconceitos habituais, as rotinas de pensamento e os mindsets das pessoas que estão à nossa volta, que podem sentir que isso são avanços e retrocessos. Daí, depois, a última parte daquilo que vamos falar aqui, que é o informar as pessoas, como é que as podemos manter informadas. Portanto, desta fase aqui, pensar criticamente nas ações analisadas, saber considerar todas as opções que nós temos, pesando as consequências, sabendo que as consequências, normalmente não há consequências muito boas, há consequências menos más, usar o pensamento crítico, portanto, sabemos fazer crítica desse pensamento, é outra questão, que em muitas organizações ou não há espaço para que as pessoas possam opinar sobre aquilo que está a acontecer, ou essa própria equipa acaba por não ter essa vocação de poder falar abertamente sobre as questões e, portanto, vai ser mais difícil em equipas que não estão habituadas a participar em processos de tomada de decisão e, claramente, depois de tomada uma decisão, agir com convicção. O agir com convicção é fundamental e esta convicção é algo que, mais uma vez, tem que vir da parte do líder, tem que vir da parte de quem vai colocar algo em prática, sabendo uma coisa fundamental, que é essa convicção que desenvolve a confiança dos outros. E é isso que nós temos que conseguir ter à nossa volta. Antes de tudo, temos que conseguir ter nas pessoas que nos rodeiam, eles têm que sentir confiança em nós, eles têm que sentir que nós estamos a fazer aquilo que é necessário, muito embora não se saiba onde é que isto vai acabar ou quando é que vai acabar, mas sabemos que todos os dias estamos a trabalhar para isso. Portanto, tomar uma decisão com convicção e agir rapidamente sobre o meio para podermos trabalhar sobre isso. É impossível, fazermos isso se não o fizermos de uma forma que as pessoas nos reconheçam enquanto tal. E é aqui que entra aquela palavra que é muito usada hoje, principalmente a inteligência emocional, aquelas competências que nós muitas vezes falamos, mas depois não sabemos como é que é a aplicação, que é a empatia, não é? Demonstrar empatia, não é? E esta empatia é clara porque vamos ter que lidar com a tragédia dos outros. E isto é fundamental, porque claramente em todas as nossas organizações nós vamos ter histórias pessoais, dramas de famílias que vamos ter que saber agir sobre elas, saber lidar com essa informação e isso tem que servir para reforçar os laços que nos unem. Acima de tudo, nós temos que conseguir reconhecer a complexidade de toda esta situação para os outros e não nos podemos esquecer, de forma muito clara e muito evidente, que é aqui e agora que temos que ser uma influência positiva na vida das pessoas. E nós temos mesmo que ter isso de uma forma muito clara, independentemente de estarmos desorientados, independentemente de estarmos a sentir que perdemos o controle das situações, independentemente de tudo isso, nós temos que saber que é aqui, é agora, é perante este tipo de cenários que nós temos que saber influenciar positivamente os outros. Faz toda a diferença esse tipo de ação e isso implica da nossa parte eu diria, esse sentimento de missão que neste momento é fundamental desenvolver em cada um de nós. Não nos podemos esquecer que isso não pode e não surtir efeito se não descansarmos. Não é? Esta é outra característica que esse espírito de missão muitas vezes leva a que efetivamente as pessoas entrem num processo de grande orientação que faça com que nós não consigamos de alguma forma
depois descansar. Bom, se não descansarmos, não conseguimos estar bem connosco, bem relativamente àquilo que temos que fazer, e dificilmente também vamos gerar ou conseguir captar essa empatia para com os outros. Portanto, é necessário, mesmo nestes períodos, temos um período de descanso, temos um período de reserva para podermos efetivamente criar essas condições. De uma maneira geral, temos que investir também aqui algum tempo para gerar bem-estar possível. Aqui o exemplo, alguns de vocês provavelmente ouvem, e passo aqui a publicidade da rádio comercial, mas é muito comum, e vocês têm ouvido, para quem ouviu, as pessoas ligarem hoje em dia para lá para falarem para agradecerem o empenho das pessoas e das equipas e daquilo que têm feito em termos gerais para manter o país a funcionar. E lá está, são os anónimos, é o João, é a Maria, é o Ricardo, é o Afonso, é o anónimo que todos os dias faz isto, mas que agora tem um peso muito maior, nem que seja pelo facto dessas pessoas que são o alvo dessa chamada de alguém sentir isto é para mim. E há aqui o reconhecimento simples, mas que não é só um reconhecimento simples, é efetivamente, se calhar estes 2 ou 3 minutos de investimento de tempo que eu tive a fazer uma coisa vai ter uma repercussão muito grande nos outros e vai fazer com que os outros efetivamente também entendam essa questão de uma maneira mais simples. E por último, e esta deixava aqui a quinta a quinta grande ação é comunicar de forma efetiva, ou seja, saber manter a transparência e saber que nós temos que ir atualizando a informação com a nossa equipa de uma maneira clara e objetiva, e várias vezes. E basicamente aqui nós tentamos, por isto de uma forma ainda mais evidente, em 3 palavras muito simples. Informar, informar e informar. E isto é o quê? É dar informação às pessoas. Porque é que estamos a fazer? O que é que se vai fazer? Como é que se vai fazer? Que tipo de ação é que se vai fazer? Agora, reparem, não é uma informação do que é que vai acontecer daqui a 4 meses. Neste momento só os futurologistas e etc. é que podem dar essa informação. Nós temos que dar informação precisa e clara, mas que seja objetiva e que principalmente seja usada e possa ser usada para hoje. Hoje vamos fazer assim. Hoje vamos fazer o trabalho desta maneira. Hoje temos isto para desenvolver. Hoje há este objetivo. Hoje é esta clarificação. Ou seja, isto permite às pessoas focarem-se naquilo que é necessário fazer agora. A seguir, e utilizando exatamente a mesma lógica, é preciso esclarecer. É preciso esclarecer porque é que se vai fazer. É preciso esclarecer porque é que determinadas coisas acontecem. E é aqui que entram também a lógica de que primeiro temos que informar, mas a seguir é preciso esclarecer. É preciso manter esse canal aberto. E é exatamente por isso que a nossa ação é tão importante. E eu diria esgotante. Porque se antes era importante fazer isto, hoje é mais. Exatamente porque estamos a lidar com as tais pessoas que também elas estão desorientadas, também elas perderam o controle e sem informação sentem-se perdidas. Portanto, é preciso informar as pessoas e a seguir é fundamental esclarecer as pessoas sobre aquilo que está a acontecer. Por último, 3 palavras muito simples também. Apoiar. Apoiar as pessoas naquilo que elas vão dizendo e apoiar as pessoas que estão à nossa volta e apoiar aqueles que nós podemos efetivamente apoiar. Os nossos círculos internos. Se todos fizerem isso, claramente, provavelmente vamos ter sucesso. E estas são, eu diria, 5 pequenas atividades, 5 pequenas questões que nós podemos fazer no curto prazo, no desenvolvimento das nossas ações do dia-a-dia, com as nossas equipas, ao nosso nível, porque hoje em dia fala-se muito do que é que vai ser e a União Europeia e o Governo e a DGS. Quem não controla nada disso e quem não pode estar a esse nível tem que saber exatamente a tal lógica da responsabilidade que é o que é que depende de mim nesta altura. E se eu souber muito bem o que é isso, eu sei exatamente o que é que devo fazer. Informar, 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 esclarecer, 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 apoiar, apoiar e apoiar. E, de uma maneira geral, eu deixava-vos aqui esta apresentação, dava aqui espaço para que pudessem colocar questões no Q&A e se as tiverem a nível particular eu posso ir
posso ir apresentando aqui e respondendo às vossas questões. Julgo que até agora ainda não há nenhuma, mas se alguém tiver questões e gostasse de as apresentar, estamos aqui disponíveis. Eu posso dizer que houve aqui alguém que me deixou uma questão, uma pequena reflexão, só para podermos funcionar. Eu vou ler a questão, que é uma reflexão. Será que o possível excesso de informação e também solicitação de informação, por exemplo, diariamente, não poderá aumentar o nível de stress dos funcionários face à crise que se vive? Claramente respondendo a esta questão de uma maneira muito simples, sim. É por isso que nós temos que saber dosear a informação e é por isso que ela tem que ser clara, objetiva e, de uma maneira geral, muito concreta para aquilo que é preciso a pessoa saber hoje. E tentar não colocar a pessoa à frente disso. Ou seja, de uma forma simples, não dar excesso de informação, porque é impossível esclarecer informação excessiva, nós não a conseguimos esclarecer, nós só conseguimos esclarecer informação que é concisa e que é rápida. E é por isso que temos que sair do problema no dia-a-dia para tentar, efetivamente, a seguir, reconhecer quais são as ações que podemos levar a cabo. Eu diria, perante esta questão, este excesso de informação a mais excesso de informação não é benéfico, claramente, e portanto nós temos que saber dosear a informação que existe e saber passá-la de uma forma clara. Mas atenção, há uma palavra aqui que é fundamental, é transparência relativamente à informação. A informação tem que ser transparente. Agora, se nós temos informação de múltiplas áreas, de facto, torna-se extremamente difícil. Espero ter respondido à questão que foi aqui colocada. Entretanto, não sei se há mais alguma pergunta, penso que tenho aqui uma no Q&A. Vou tentar responder. Ok, tenho aqui uma pergunta relativamente ao teletrabalho. O teletrabalho será o futuro? Lá está, é a tal pergunta de futurologia. Eu diria que aquilo que está a acontecer no mundo atualmente é uma mudança, existem mudanças que vão ficar, e uma delas, claramente, é que nós chegámos à conclusão de que não precisamos de fazer quilómetros à doida para reunir com pessoas. Prova disso é aquilo que estamos a fazer aqui, mas há outras formas de o fazer, e julgo que em muitas empresas, principalmente, eu vou-vos dar a minha realidade, aquela que tenho assistido, é que muitas empresas que já estão a funcionar em teletrabalho, algumas das pessoas já claramente disseram que não vão voltar atrás em algumas coisas. E quando falamos aqui em teletrabalho, falamos em coisas como, por exemplo, horários de trabalho ajustados, graus de responsabilidade também ela ajustada e, acima de tudo, organização pessoal e gestão do tempo. O teletrabalho só pode ser benéfico se nós efetivamente conseguimos ter rotinas de trabalho que são diferentes daquelas que temos atualmente. Portanto, eu diria que o teletrabalho ou o trabalho virtual, se quisermos chamar-lhe assim, veio para ficar, sim, julgo que sim. Não sei se há mais questões que gostassem de colocar. Eu não sei se... Julgo que não tenho aqui mais nenhuma questão. Agradecer-vos. Penso que apareceu uma agora. Ok, eu vou tentar ler e vou tentar responder sempre a estas perguntas ao vivo. Ao largo de tudo, na área dos seguros vai ser um período também muito complicado, assim como em muitas outras áreas. Basicamente aquilo que... Ok, não vou ler a pergunta toda, é um pouco extenso, mas vou-vos dizer só mesmo se os clientes... Há vários seguros, por exemplo, de saúde, que faria todo sentido agora as pessoas terem, depois algumas entidades criaram linhas como a Saúde 24 para quem tem o seguro. A questão é, bom, uma pergunta
simples, será oportuno falar sobre isso agora ou não? Bom, eu sobre isto tenho uma visão muito clara, que é, em ambientes de crise é fundamental manter o contacto com os nossos clientes de uma maneira direta, sejam clientes ou não sejam, é manter o canal aberto. E manter o canal aberto é falar, explicar e usar exatamente as 3 palavras que apresentava ainda há pouco, que é informar, 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 esclarecer, esclarecer, esclarecer e apoiar, 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 na medida do nosso possível e à nossa dimensão e à nossa forma de estar. Eu diria que este é o momento de criarmos e mantermos e principalmente reforçarmos a nossa rede de solidariedade para com os que estão à nossa volta. Claramente, quando as crises passam, as pessoas vão lembrar-se de quem esteve connosco e de quem não esteve. Portanto, eu julgo que é muito por aqui. É muito difícil nesta fase, e eu penso que alguns de vós provavelmente vão sentir isso, que é como é que nós vamos como é que nos vamos posicionar nesta fase? Bom, em termos gerais, principalmente para quem tem funções comerciais ou de consultoria, de apoio. Eu julgo que nesta primeira fase é manter as pessoas que nos rodeiam, aquelas que estão à nossa volta, informadas. Se nós temos uma página no Facebook, usem-na. Se tem uma página no Instagram, usem-na. Se tem uma página onde quer que seja, no LinkedIn, usem-na. Informem as pessoas. Esclareçam o máximo que puderem e apoiem. São 3 coisas fundamentais que nós podemos fazer neste momento. Ok, deixava aí aqui. Julgo que temos aqui mais uma questão também. Na indústria tem sugestões para o líder gerir as pessoas que têm que ficar em casa, tempo para investir na formação. Bom, eu diria aqui 2 questões. Bom, sim, gerir pessoas que estão em casa neste momento e principalmente ao nível industrial, portanto estamos a falar, peço desculpa, vou só pôr aqui um golo de água. É fundamental percebermos que na indústria há pessoas que não podem estar em casa, portanto estão a trabalhar localmente, e há outras funções que efetivamente podem e portanto estão em teletrabalho. Preparar isto é fundamental, porque quem vai trabalhar todos os dias, sendo que os outros são beneficiados, digamos assim, e quem não está, sendo que agora vai ser posto de lado, porque não está lá fisicamente. E, portanto, isto vai ao tal preconceito que falávamos no início. Só há uma regra a fazer, e tem muito a ver com aquilo que nós estávamos a falar ainda há pouco. É preciso criar uma nova rotina de trabalho. E essa rotina passa por, claramente, as pessoas, e principalmente os chefes de equipa, manterem uma constante contacto com esta equipa. Em primeiro lugar, no início do dia tem que haver uma reunião, que é visível, e nós temos estas ferramentas que dão para fazer. Portanto, o dia tem que começar dessa maneira, com o horário que está definido. As pessoas têm que sentir que existe essa proximidade, mas depois eu, enquanto líder, também tenho que saber o quê? Que a pessoa agora vai estar 2 ou 3 horas e vai ter que ter a responsabilidade de trabalhar e desenvolver o seu trabalho, porque não está fisicamente presente. E, portanto, aqui o que nós temos que conseguir fazer é criar empowerment na equipa para confiarmos nelas. Portanto, vai ter que existir claramente aqui um trabalho, eu diria, um trabalho diferente da parte das FIAs das equipas e, claramente, há um espaço importante, na minha ótica, para se investir em formação. A formação aqui é fundamental exatamente porque o hábito é diferente, não é? Nós podemos, enquanto não criarmos estes hábitos de trabalho, vamos ver muita gente que foi para casa a trabalhar, até quer agarrar-se ao trabalho, mas não consegue. E não consegue porquê? Exatamente porque tem e sente dificuldade em se organizar. Portanto, é uma questão quase de organização pessoal. Tem vontade, mas não consegue. Portanto, eu diria, sim, o primeiro, e como sugestão para chefiar equipas que estão em casa, é preciso criar novas metodologias de comunicação, e as reuniões, neste caso virtuais, são fundamentais. Portanto, é preciso ter uma agenda de trabalho, é preciso saber claramente quais são as atividades que as pessoas vão poder fazer e estão a fazer, e é preciso depois pedir para as pessoas nos reportarem
esse tipo de trabalho. Isso necessita de regras, porque há um hábito novo a criar. E se não existirem regras, as pessoas não vão colocá-las em prática. É claro que isto, respondendo aqui à segunda parte, vai dar e vai ter que ter espaço para que as pessoas tenham formação também sobre esta atividade, diria eu. Ok? Eu julgo que, entretanto, temos aqui uma pergunta nova, eu vou tentar também colocar. A maior dificuldade que sinto é que, sabendo que não estamos num período de vendas, o trabalho comercial também se altera muito. É preciso criar novas estratégias. Sim, é exatamente esta a questão. Na minha lógica, a grande questão aqui tem a ver com aquilo que respondi à primeira pergunta ou à segunda pergunta aqui do Q&A. Primeiro, vamos criar uma rede de informação com as pessoas que nos são perto, vamos continuar a lidar com elas, manter o canal de comunicação, podemos não estar a vender, é normal que não se venda tanto nesta fase, é uma fase de incerteza, é difícil vender, mas há toda uma nova estratégia a criar e a estratégia passa por claramente mantermos os nossos canais abertos, mostrarmos disponibilidade e todos nós temos algo que podemos dar aos outros. Todos nós temos qualquer coisa que podemos trabalhar com as outras pessoas e a primeira delas é, mais uma vez, informar, dar informação. Informação pertinente, validada e principalmente credível. Não ver as fontes, é ver as fontes, confirmar as nossas fontes de informação, garantir que aquilo que estamos a passar, por exemplo, em tweets ou nas nossas redes, é credível, é válido, faz sentido para quem vai colocar. Depois de saber esclarecer isso, como viram, há muita informação a sair sobre as medidas, eu sei lá, de artigos que se mudaram, uma regra muito simples que me perguntavam no outro dia, então em teletrabalho as pessoas recebem subsídio de alimentação ou não? Alguém há de saber, mais em concreto, o que é importante esclarecer? Cada um de nós tem essa informação, cada um de nós sabe um conjunto de coisas, um conjunto de conhecimento que pode e deve partilhar com os outros neste momento. Eu diria que esta é a nova grande estratégia. A grande estratégia, diria eu, é que o conhecimento é de todos e portanto nós temos que ter muito claro que estamos na era da cooperação ou da competição, se quiserem. Nós temos que cooperar competindo. Vamos competir sim, mas temos que cooperar. Quem não cooperar nesta fase, efetivamente está isolado, não vai ter... Quando esta crise passar, e ela vai passar, não se posicionou, não se colocou naquilo que é necessário fazer. Eu acho que aqui a palavra é mesmo, temos que mostrar esta solidariedade e, portanto, informar, esclarecer e apoiar, diria eu. Okay? Portanto, sim, é preciso criar novas estratégias, mas todas elas vão com certeza acabar nesta área. Eu diria, não sei se... ok. Temos aqui uma pergunta nova. Acumular teletrabalho com os filhos em casa 24/24, algumas dicas para criar um equilíbrio. Bom, este é o grande desafio, não é? Quem tem filhos e conseguir equilibrar isto é extremamente complicado. E aqui também porque isto é tudo novo, não é? Isto é tudo novo. Claramente os nossos filhos vão fazer parte de videoconferências, provavelmente, mas aqui entra também uma coisa curiosa e que eu acho que é fundamental, é que eles próprios também percebem, se nós os informarmos, se lhes dermos a informação certa, se os esclarecermos daquilo que está a acontecer e se lhes dermos o apoio que eles também precisam, eu não tenho dúvida que vamos conseguir acumular exatamente esse trabalho. Esta é uma oportunidade que todos nós temos também, estamos mais tempo com as nossas famílias, quem o pode fazer, e quem não o pode fazer é uma altura também de grande desafio para elas próprias, mas quando estamos perante esta questão, aqui em concreto, eu julgo que claramente temos que ter mais uma vez a noção de que temos que criar uma rotina de trabalho nova. E essa rotina de trabalho é uma rotina que nos obriga a ter, eu diria, novas formas de agir. Provavelmente saíamos de casa e íamos tomar café a algum lado, agora levanto-me, vou tomar banho e vou, dependendo do tamanho da casa, vou para uma divisão trabalhar. Mas isto é uma nova rotina que vamos criar e que parece que estamos sempre a ver a mesma coisa. Portanto, é fundamental criar uma rotina e é fundamental
manter essa disciplina nova. Portanto, eu diria basicamente o quê? Que o dia tem que estar dividido claramente em secções e nós temos que conseguir o máximo possível dividir essas secções. Eu começava por uma coisa muito simples, que era só receber informação credível daquilo que está a acontecer à nossa volta, não estar constantemente a ouvir notícias, não é bom para nós e não é bom principalmente para os que estão connosco, porque estão continuamente a ver a mesma coisa, e isto é traumático, e muitas pessoas não falam nisso, mas depois claramente isso fica-lhes a matutar, digamos assim, dentro, e isto gera uma ansiedade extremamente grande, portanto é preciso reduzir essa ansiedade e principalmente criar uma normalidade. Em tempos destes nós temos que ter uma normalidade, tem que haver uma normalidade, e a normalidade passa por, há um pequeno almoço, há um almoço e há um jantar, quer dizer, é preciso mantermos algumas regras para mantermos que pelo menos alguma coisa está igual na nossa vida, nem que sejam estas 3 pequenas coisas, ou 4, que de alguma maneira sejam coisas de continuidade relativamente àquilo que tínhamos no passado. Portanto, eu diria, pequenas dicas, sim, passa por isto. Diria que, em primeiro lugar, é preciso criar uma rotina, em segundo lugar, é preciso arrumar muito bem as nossas atividades e, acima de tudo, lidar com quem está à nossa volta com uma tolerância que provavelmente não tínhamos há uns tempos atrás. E reparem, não é há um ano, não é? Há 2 semanas. Há 2 semanas atrás nós não precisávamos ter a capacidade de tolerância que temos hoje. Diria basicamente por aí. Não sei se há mais perguntas entretanto. Julgo que não. Julgo que estão todas concluídas. Não sei se alguém quer questionar mais alguma coisa. Eu vou tentar ir aqui ao bate-papo, não me lembro. Julgo que, efetivamente, as perguntas estão respondidas. Julgo que não há mais questões. Deixo-vos o nosso contacto, agradecer a vossa participação neste webinar, agradecer também as perguntas, espero que tenha sido esclarecedor e que tenha sido positivo para todos, e em meu nome e em nome da Escola de Negócios, agradecer-vos por esta participação, por esta atividade. Desejar a todos uma excelente tarde e, acima de tudo, não esquecer estas 3 palavras de ordem: informar, esclarecer e apoiar. E sim, vamos conseguir, vamos ultrapassar este período e vamos para a frente. Muito obrigado a todos.